Irmãos, hoje nós receberemos mais uma chave, né? Que é mais um entendimento da palavra de Deus, né? Só voltando aqui, falando sobre o reino de Deus, que é chegado até nós. E para que nós venhamos provar de tudo aquilo que o reino de Deus traz, nós precisamos entender as chaves do reino dos céus. E o Senhor Jesus disse, eu lhe darei as chaves. Ele não fala a chave, ele fala as chaves. Por quê? Porque está ligado às revelações que ele traz. Está ligado ao entendimento que ele traz. Essa canção que a pastora estava cantando agora, o Pedro ele recebeu uma chave. Ele recebeu um direcionamento. E ali também, nesse texto que nós vamos ver hoje, Lucas 5, ali mostra que Jesus, antes de dar uma direção, Jesus deu o entendimento, o ensinamento. Jesus revelou àquele povo a sua vontade. O entendimento daquele povo foram abertos, e aí Jesus virou e deu uma direção. Então, quando Deus dá um ensinamento, e nós temos a direção de agir sobre aquele ensinamento, ali está a chave para viver algo maravilhoso que Deus tem para nós. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo maravilhoso para nós. Você pode ter certeza disso. Você já fez um plano em relação ao seu filho, mas você não abriu para ele? Você já fez um plano em relação a algum amigo e você não abriu para ele? Você sabia que Deus é assim? Deus faz planos conosco. Quando você pensa que é o fim, uma hora você vai ver o que Deus vai fazer. Você faz parte de um plano. Que Deus, quando Ele entra num barco, Ele entra para abençoar todos os barcos. Se prepare para viver algo maravilhoso da parte de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 3. O tema da mensagem hoje é: nós precisamos atrair os olhos de Deus para nós. Nós precisamos atrair os olhos de Deus para nós. Diga assim comigo: nós precisamos atrair os olhos de Deus para nós. Por quê? Olha o que diz ali o texto. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Aí você fala assim, pastor, mas se os olhos do Senhor estão em toda parte, por que eu preciso atrair os olhos de Deus para mim? Por que eu preciso? Se Ele já está em toda parte. Alguém aqui observa na Bíblia que Deus, Ele olhou para Maria para um propósito diferente? Sim ou não? Olhou para José e Maria para um propósito diferente? E tantas outras pessoas na Bíblia Deus viu, mas para um propósito? Deus, Ele chegou diante de certas situações, Jesus chegou diante de certas situações em que Ele viu um cenário. Enquanto aquelas pessoas estavam ali no mesmo cenário e elas enxergavam algo, Jesus enxergava outra coisa. Jesus sempre, quando Ele chega e o olhar dele é atraído para um lugar, se o cenário, e não importa a forma que está aquele cenário, Ele tem um cenário, Ele criou um cenário de milagre naquele lugar. Quando um pastor, por exemplo, é enviado para pregar a palavra de Deus, e tem 2, 3 pessoas, para ele é um cenário de frustração. Para o Senhor, não. Ele já vê a multiplicação que vai acontecer naquele lugar. Ele já olha adiante. Quando o Senhor viu Abraão, chamou Abraão, para segui-lo, Ele viu em Abraão um cenário. Ele revelou a Abraão: você está só, sua mulher está só, mas eu te chamei, eu te abençoei, eu te multiplicarei, e você será o pai de uma multidão de nações. Então o cenário, a visão de Deus é diferente da nossa. Olha o texto lá. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente quem? Os maus e os bons. O que Deus tem para os bons é a mesma coisa que Deus tem para os maus? Não, Ele é justo. Ele é justo. Não que ele é ruim com os maus. É que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Entendeu? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Deus ama tanto os bons como os maus. Quando Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, Ele não morreu pelos bons. Ele morreu pelos pecadores. Ele morreu pelos maus. Só que existem aqueles maus
que eles se arrependem. E eles vêm para o caminho da verdade. E existem aqueles maus que são obstinados na sua maldade. E esses, muitas vezes, se eles não se arrependerem, se eles não se arrependerem, eles serão entregues aos desejos malvados dele. Mas por quê? Porque eles escolheram. Então, o Senhor observa. Mas a Bíblia traz textos em que Jesus viu, de forma individual, de forma objetiva. Jesus viu. E esses lugares que Jesus viu, essas pessoas que Jesus viu, essas pessoas, elas receberam de milagres. Por isso que o tema da mensagem hoje é: vamos atrair o olhar de Deus para nós. E quando que eu atraio o olhar de Deus para mim? 2 Crônicas 7,14. Vai lá. 2 Crônicas 7,14. Olha o que diz. E se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar, né, obediência e orar, relacionamento com Deus, conversar com Deus, né? Buscar a minha presença, a minha face, é uma intimidade profunda diante com o Senhor. E se afastar dos seus maus caminhos, isso é uma conversão, né? Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e o que, gente? E curarei a sua terra. Aleluia. Versículo seguinte, o 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então você vê, Deus passeia com seus olhos em toda a terra, mas existem lugares que atraem os olhos de Deus. A chave de hoje é essa. A sua casa tem que ser aquele lugar que atrai os olhos de Deus. A sua vida tem que ser aquele lugar que atrai os olhos de Deus. Quando o anjo de Deus, ele foi enviado até Maria, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Quando o Senhor Deus escolheu Noé e a sua família, é porque também Noé achou graça diante dos olhos de quem? Do Senhor. Então nós precisamos também atrair os olhos de Deus para nós. Os olhos de Deus têm que estar abertos para nós. Mas pastor, como assim abertos? Olha o que diz lá Isaías 59. Vai lá. Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Continue. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o quê? O rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então você vê o que 2 Crônicas 7,14 diz? Quando há conversão, quando há intimidade, quando há relacionamento nosso com Deus, Deus vem, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, e ele fala: os meus olhos estarão atentos a este lugar. Agora, se eu sou uma pessoa obstinada, se eu sou uma pessoa que eu entendo a vontade de Deus, mas eu não quero me converter, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero, é decisão minha, eu tenho todo o direito de querer ou não. Só que Isaías 59 diz que o rosto de Deus fica encoberto. E aí é onde a pessoa fala: Senhor, o Senhor não está vendo. Senhor, o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou... Deus, os olhos dele estão sobre todo lugar. Mas esse rosto coberto é no sentido de guardar. Irmãos, Deus, ele acampa os seus anjos, não é ao redor de todo mundo, não. Olha o que diz Salmo 34, versículo 7. Olha só. Salmo 34, 7. Ó, o anjo do Senhor é o quê? É sentinela, ele fica acampado ao redor de quem? Daqueles que o temem. O que ele faz? Os livra. Esse olhar é o olhar de guardar, de ouvir, de atender, de cuidar, de mudar o cenário da nossa família, de mudar o cenário da nossa casa, de mudar o nosso futuro, gente, de mudar o nosso presente, de perdoar o nosso passado. Nós precisamos atrair os olhos de Deus para nós.
Em Marcos 2, no capítulo 5, ali a gente vê os 4 amigos que levaram aquele paralítico diante de Jesus. E a Bíblia fala que naquele cenário Jesus viu algo que chamou a atenção dele. O que Jesus viu? A fé dele. Jesus, quando ele vê algo, ele muda tudo, irmãos. Depois que ele viu aquilo, ele perdoou aquele homem e ele curou aquele homem. Precisamos atrair os olhos de Deus para nós. Em João 1, 47 ao 49, Jesus falou assim para Natanael: eu te vi. Antes que André te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E eu digo quem você é. Você é um verdadeiro israelita. Você é um homem que não adola em você. Ou seja, você pode errar por culpa. Você pode, às vezes, tropeçar por ser falho. Culpa significa negligência, imperícia, imprudência. Mas você não é uma pessoa que tem dolo. Você não é uma pessoa que é intencional nas coisas erradas que você faz. Você é uma pessoa que observa a minha lei. Você é uma pessoa que observa os meus mandamentos. Você é uma pessoa que é temente a mim. Isso Deus viu em Natanael. Então tem coisas que Deus vê em determinado local, em determinadas pessoas, que chama a atenção. E ele falou: se você quiser, você pode vir após mim. E se você está maravilhado de eu ter falado para você que eu te vi debaixo da figueira, você que é um homem puro de coração. Natanael era puro de coração. Venha após mim, porque você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Quem chama a atenção de Deus, você pode ter certeza. E Deus vai e pega essa pessoa, chama, e essa pessoa entra no propósito de Deus. Essa pessoa vai ver o que ninguém vê. Ela vai provar do que ninguém prova, ou de que poucos provam, melhor dizendo. Ela vai ver o que poucos veem. Ela vai provar o que poucos provam. Deus falou comigo muito nessa mensagem. Atrai os olhos de Deus. Atrair os olhos de Deus. Atrair os olhos de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus procura. Quem que Ele procura? Os fiéis da terra. Para quê? Para que andem com Ele. Então Ele observa os bons, Ele observa os maus, Ele observa a gente em tudo. Você sabe que Deus está muito mais preocupado com o método do que com o resultado? Uma pessoa cristã, ela tem que estar muito mais preocupada com o método, com o meio em que ela tem que viver em obediência a Deus, do que com o resultado. Tem muita gente focado no resultado. Eu não sou bom de matemática, mas não tinha aquelas continhas de equação que tinha a prova real? Quem lembra disso? Você lembra? Quem não lembra, né, irmão? Essas coisas assim traumatizam a nossa vida. Equação, né? E aí, para você saber se sua conta estava certa, você fazia uma continha, não era assim? Quem é professor de matemática? Tem alguém aqui? É isso aí mesmo? Você fazia uma continha. Só que quando a gente colava, às vezes a letra do outro era um garrancho, e a gente naquela coisa, a gente pegava e errava o número. E aí quando ia fazer a continha, não batia. O resultado estava certo, mas o meio tinha fraude. Vou de novo, pega isso aí. O resultado estava, mas o meio, você sabe, e a conta não fechava. A conta não fechava. Aí a gente olhava na prova e estava assim, ó. É assim ou não é? Professora, mas o resultado está certo. Você colou de quem? Por quê? Porque o meio você fraudou. Irmão, tem muita gente nessa vida tendo resultado. E tem muita gente atrás de resultado. Mas não está se preocupando o meio pelo qual lhe traz o resultado. Até o Moisés chateou a Deus. Porque Deus falou para Moisés falar com a rocha. Qual que era o meio? Falar. O que ele fez? Feriu. Por que ele feriu? Porque ele estava aborrecido com o povo. Alguma coisa tirou Moisés da casinha, irmão. Ele feriu a rocha. Deu resultado? Deu. Mas ele feriu a rocha. Agora, o que é o método? O método, irmãos, Deus mandou perdoar? É o método. Deus mandou dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César? É o método.
Mas às vezes a gente está fazendo o método, mas nós não estamos tendo o resultado. Aí a gente fala o quê? A gente fala assim, o que eu estou fazendo de errado? E Deus não mostra, porque não tem nada de errado. Ele só quer saber até onde você vai ser fiel no método. Porque se você estiver focado no resultado, você vai mentir para vender. Você vai enganar para vender. Você vai criar situações em que vai contaminar a sua vida. Mas se você estiver fiel ao método, pode ir a bandeja que for para você, você vai querer saber qual a origem disso. Você vai querer saber se aquilo fere os princípios do teu Deus ou não. Tem gente que está beijando pra caramba aí, tem ou não tem? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Pode falar, fica com medo não. Tá ou não tá? Tá tendo resultado, né? Resultado carnal, satisfação, né? Está sendo beijado, está beijando. Mas esse é o método que Deus mandou você se relacionar. Porque tem gente, irmão, que quando chegar no céu, a conta não vai fechar. A Bíblia fala que tem gente que vai dizer assim, ó, Senhor, expulsei demônios em teu nome, resultado. Em teu nome fiz maravilhas, resultado. Em teu nome, resultado. E Jesus falou, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Vós que o meio pelo qual você, né, era a iniquidade. Você praticava a iniquidade. Você não tinha um relacionamento comigo. Então cuidado com o meio. O meio pode trazer até um resultado, mas pode trazer a reprovação de Deus para as nossas vidas. Pode trazer a reprovação do Senhor para as nossas vidas. Deixa o Senhor dirigir você. Você está fazendo o método certo? Não estou tendo resultado, fica tranquilo. Continue fazendo o método certo, porque Deus está observando, ó. Deus está o quê? Quando Jesus passava, estava lá Bartimeu. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Parecia que ele não estava vendo nada. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Parecia que ele não estava vendo. Você está orando a Deus, você está buscando a Deus, você está clamando a Deus. A cegueira ainda está presente, a beira do caminho ainda faz parte da sua vida. Parece que Deus não está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Continue no método certo. Continue. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus parou e mandou chamar especificamente o cego. E o cego ficou face a face com Jesus. Naquela hora, Jesus estava olhando somente para ele. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Vá, a tua fé me chamou a atenção. A tua perseverança fez com que eu parasse e olhasse para você. Eu sabia que você estava ali. Mas o que me fez parar e olhar para você foi a sua perseverança. Foi quando todo mundo mandou você calar a boca e você não calou. Você continuou clamando cada vez mais. Você continuou orando cada vez mais. Jesus parou e chamou. Jesus para também diante de uma figueira. A Bíblia fala que um homem chamado Zaqueu queria muito ver Jesus. Muito. Ele fez o que ninguém fez. Ele subiu numa figueira. Jesus ia passando. E Zaqueu devia pensar, ele não está me vendo. Ele não me enxergou aqui. Mas eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo de pertinho. De repente, irmãos, Jesus para embaixo da figueira. E olha assim, ó. Olhar específico. E ele fala, Zaqueu, aleluia. Deus está passeando no nosso meio. Zaqueu, desce depressa. Porque me convém pousar na tua casa. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, e não entrou só Jesus. Não entrou só a palavra, entrou a salvação. Porque ele se converteu. Porque ele se arrependeu. Todo mundo olhava aquele cenário e dizia, Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. E Jesus já estava ali vendo um cenário completamente diferente. Ontem ele foi esse cara. Mas a partir de hoje, se ele entendeu que minha presença representa na casa dele. Porque Jesus não abriu a boca, não. Jesus estava ali.
Jesus não chegou para ele e falou que ele era isso, que ele era aquilo. Jesus estava pregando, estava ali conversando. E ali ele sentiu do Espírito Santo quem ele era. Ele olhou para dentro de si e teve vergonha de si mesmo. E ele foi e se arrependeu. E quando ele se arrependeu, Jesus falou o quê? Agora a salvação chegou a essa casa. A salvação vem com conversão. A salvação não vem só com arrependimento, não, ela vem com conversão junto. É arrependimento e conversão. Porque se não tiver conversão, não é arrependimento, é remorso. É aquela pessoa que faz voto, faz isso, faz aquilo, faz campanha, quando a barriga dói. Se conserta quando a barriga dói. Não, o Filho de Deus é diferente. Há pessoas que se colocam diante de Deus para terem resultados, mas há pessoas que se colocam diante de Deus para viver o método. Para viver realmente a presença de Deus. Para ver realmente aquilo que Deus quer que nós façamos. E o Senhor está passeando, está contemplando, está observando. Mas quando o Senhor olha para uma pessoa, a casa dela muda. Quando aquela pessoa atrai o olhar de Deus, a casa dela muda. A vida dela muda. Zaqueu mudou. E que em nome de Jesus, todas as pessoas que estiverem encontro com Deus, que venham a ser mudado de fato. A Bíblia fala em Lucas 13:10, uma mulher que estava no templo, 18 anos, ela é encurvada, e aquela mulher, de repente, lá no templo, encurvada, a Bíblia fala que Jesus começou a pregar, e Jesus viu aquela mulher. Será que Jesus viu só por causa do defeito físico? Jesus viu quem estava prendendo aquela mulher. Jesus viu a fé daquela mulher. E Jesus mandou chamar. Ela veio. E Jesus liberou uma palavra. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Ele deu a palavra. Depois ele foi e colocou a mão. E ela ficou curada. Que nós vamos atrair os olhos de Deus para as nossas vidas. Atrair. Aquele que leva a palavra de Deus semeando, chorando, semeando e chorando. Ele pensa que ele está só quando ele está chorando. Não está não. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. Todo o seu esforço, Deus está contemplando. Você sabe por quê, irmãos? Porque duro é quando um cristão, ele serve a Deus por causa de resultado. Ele não vai muito longe. Ele vai atrás de quem dá resultado. Mas quando um cristão serve a Deus, porque ele ama Jesus, quer agradar a Deus, quer ter um relacionamento com Deus, ele pode estar moído, irmão, ele pode estar debaixo de uma opressão muito grande. Ele fala de Jesus, eu não largo. Ele fala desse Deus, eu não largo. Eu posso fazer posso te dar um conselho? Para de focar a sua luta e começa a focar em ter um relacionamento com Deus. Porque quando você fica focando na sua luta, você vai tendo um relacionamento com aquele demônio que está fazendo aquilo. E ele vai te enchendo cada vez mais. Vai ou não vai? Vai lançando, vai lançando, vai lançando, vai lançando. Pensamento que vai te depreciando, pensamento que vai jogando você para baixo. Mas quando você olha para aquela luta, você fala assim, Deus, eu não tenho o que fazer, eu não sei, ele é contigo. Então, Deus, o que eu posso fazer, eu faço. Mas o que eu não posso fazer, a tua palavra diz que o Senhor faz. Então eu vou pegar aqui, vou deixar isso aqui, e vou ter um relacionamento contigo. Aí você vem no culto e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui para te servir. Usa-me, Senhor. Tira de mim aquilo que não te agrada. Deus, eu quero colocar o meu pensamento, subjugá-lo ao teu entendimento. Deus, eu quero te amar mais e mais. Deus, expurga de mim aquilo que me é oculto. Senhor, quem pode compreender os seus próprios erros? Meu Deus, eu quero te agradar. Eu quero, como gratidão, honrar os seus princípios. Me ajuda, Deus. E aí você começa a fazer. Quando você começa a honrar os princípios de Deus, o inimigo vem para cima. Só que você não está preocupado com o resultado. Está preocupado com o quê? Com o quê? Com o método. Com a forma de agradar a Deus. E a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor. O que acontece? Ele concederá o que deseja. O teu coração. Você será uma pessoa feliz. Realizada. Coloca Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Olha só. Olha o que diz.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Né? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e o quê? E um futuro. Irmãos, quando eu entendo o plano de Deus, que nada mais é do que o propósito de Deus, eu sei que tudo que acontecer na minha vida vai resultar, vai contribuir para esse propósito, para esse plano. Quando nós lemos esse versículo aqui, ó, a gente pega, muitos de nós, a gente traz esse versículo para a nossa vida e fala assim, Deus, então revela o plano que o Senhor tem para mim. Mas aí, a gente pensa no quê? No nosso bem-estar, no nosso bel prazer, nas nossas realizações. Mas as nossas realizações, elas serão concedidas se eu entender o plano dele. E no plano dele, muitas vezes eu tenho que abrir mão do meu. Exemplo, Senhor, Jesus disse, se possível, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Ele estava indo para onde? Para a cruz. O plano de Deus sempre vai te levar para a renúncia. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Agora, se você olhar Isaías, capítulo 53, versículo 11, se eu não me engano, diz ali assim, e Jesus viu a obra dele e ficou satisfeito. A satisfação veio depois de ele cumprir o propósito. Vem depois de ele cumprir o plano. Pergunta para o seu irmão, você está disposto a cumprir o plano de Deus? Pergunta para ele. Pergunta aí, Flávia. Pergunta para a pastora se ela está disposta a cumprir. Pergunta para ela. Pergunta aí. Perguntou? Hã? Ele respondeu? Não, ele perguntou também. Mas alguns responderam sim. Você tem certeza que está falando? É. Teve gente que cumpriu o plano de Deus e chorou bastante. Pastor, eu quero fazer isso. Pastor, sabe o que é? Porque eu quero fazer aquilo. Você já perguntou para Deus o que Deus quer? A oração do Pai Nosso diz assim, ó, seja feita a tua vontade. Irmão, orar é fácil, mas nós estamos abertos à vontade dele? Assim na terra como nos céus. Que seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. A maioria das vezes nós nos prejudicamos, desculpa eu falar assim, mas que nós quebramos a nossa cara em relação à vida sentimental, em relação a negócios, em relação ao ministério, em relação a qualquer coisa, é quando nós decidimos seguir o nosso plano. Porque no plano de Deus, até o errado dá certo. Porque a Bíblia declara que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Quando você está no propósito de Deus, tudo vai contribuir para o seu melhor. Mas quando a gente está fora do propósito, aí a gente perde. Aí a gente tem que despertar. Aí a gente tem que fazer igual Isaías falou para Ezequias. Coloque em ordem a sua casa. Aí tem que pôr a casa em ordem. Não é só orar e falar assim, Deus, eu estou arrependido, Deus, eu entendo. Não, peraí, não, coloca a casa em ordem. O arrependimento, sem a mudança de pensamento, sem mudar a obra, o feito, a atitude, não muda nada na nossa vida. O arrependimento tem que ser acompanhado de conversão. E aí, verdadeiramente, você não está mais naquele caminho, insistindo ali, Deus vai me abençoar, eu sou mais que vencedor, mas está lá, todo atrapalhado. Não, você vai fazer a volta. Nem que você tenha que perder. Nem que você tenha que perder. Para poder ganhar. A Bíblia fala que se eu me adianto, Deus não está ali. Se eu me atraso,
Deus também não está ali. Deus trabalha no ponto, no tempo certo. Onde um rapaz ele construiu a vida dele mediante muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. E agora, quando você começa a construir, depois você tem que manter. Aí, se você começou a construir de ficar com coisa errada, para manter, você tem que continuar fazendo o quê? A coisa errada. Aí, quando você chega para Deus, Deus diz que a luz resplandece sobre as trevas, e as obras dos homens são trevas, mas os homens, eles decidem não andar com Deus, por quê? Porque eles amam mais as trevas do que a luz. Então, para manter o resultado, ele continua nas trevas. Para manter o resultado, ele continua nas trevas. Ele não está disposto a chegar e zerar a conta dele para recomeçar com Deus. E construiu algo sólido, algo sobre a rocha. Algo que talvez nos primeiros momentos, que recomeço não é fácil, vai ser difícil. Mas se a pessoa continuar, Deus vai falar assim, aí, me chamou a atenção. Favor de Deus é com ele. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Favor de Deus é com ele. Aí eu quero ver. Nós precisamos atrair os olhos de Deus para a nossa vida. Lá em Lucas, no capítulo de número 5, diz assim, olha só. Lucas capítulo 5. Quem está entendendo, diga graças a Deus. A palavra de Deus é tão linda, né, gente? Olha só. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia, de todos os lados, para ouvir o quê? O resultado ou o método? O resultado ou a orientação? Ou a direção? O ensinamento? Irmão, quando a pessoa ela está atrás de resultado, na hora da palavra ela fica dispersa, na hora da palavra ela conversa, na hora da palavra ela serve água, na hora da palavra ela isso, na hora da palavra ela aquilo. Eu já vi lugares que é uma gritaria, nada contra, cada um manda na sua casa. É um negócio daqui, negócio dali, aquela coisa daqui, coisa dali, e o pastor está pregando, está todo mundo assim, disperso, vai lá e faz a coisa. Não estão preocupados com o método. Só que é a palavra de Deus que faz todas as coisas. Que cria todas as coisas. Ela que muda a nossa maneira de pensar, ela que muda a nossa maneira de enxergar, ela que abre o nosso entendimento. E Jesus aqui, ele chegou num lugar onde as pessoas estavam com sede de ouvir a palavra de Deus. E as pessoas, elas comprimiam Jesus para ouvi-lo pregar. Mas um conselho que eu peço para você, você quer extrair desse altar maravilhas de Deus, começa a ter um relacionamento com Deus e pede para Deus me usar. Porque quando o povo de Deus tem um propósito, conhece o seu propósito e busca a direção, quem estiver aqui em cima, que não tem que se gloriar em nada, vai ser usado por Deus. O desejo de ouvir a palavra de Deus, de abrir a Bíblia e falar assim, Deus fala comigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Não como muita gente faz, né? Fica procurando pregadores que estão tentando despregar o que muitos pregaram a vida inteira, para justificar e relativizar o seu pecado, e ir cada vez mais para o caminho das trevas, não. Uma igreja aliançada com Deus, uma igreja compromissada com Deus, uma igreja que tem um relacionamento com o Espírito Santo, que tem um relacionamento com Deus, que o resultado vai ser só consequência de uma vida com Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E não é só o galardão para o reino milenar ou para o reino eterno, não. A Bíblia fala que aquele que deixar alguma coisa, renunciar a alguma coisa, porque ouviu no Evangelho, porque resolveu por Deus, essa pessoa vai receber 100 vezes mais hoje, amanhã e na eternidade. O galardão de Deus é hoje, amanhã e na eternidade. Hoje, amanhã e na eternidade. Eles queriam muito ouvir a Deus. Olha só, aí Jesus faz o quê? Olha só. Viu à beira do lago, olha só, o que ele fez? O que aconteceu com ele?
viu, diga, ele viu. Ele viu à beira do lago, o que ele viu? 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Ele viu o quê? 2 barcos. Tem muita gente, né, que diz, Jesus entrou no meu barco, aleluia. Jesus entrou no meu barco, aleluia. Mas ele não viu só o barco. Ele viu 2. Você quer uma revelação para você agora? Quer uma chave? Se Jesus entrar no seu barco, você não é melhor do que o outro. Porque o alvo de Jesus é os 2. O alvo de Jesus era os 2. E depois teve uns outros barquinhos que também foram abençoados. Pastor, Deus está me usando. Pastor, Deus está me dando cada palavra. Jesus entrou no seu barco. Mas Jesus não viu só o seu barco, Jesus viu a sua casa também. Jesus viu aquelas pessoas que trabalham à sua volta. Por isso que eu falo que quando Jesus viu, ele viu para um cenário de milagre. E o que fez Jesus olhar para aqueles barcos? Não daria para Jesus pregar ali, porque a multidão estava em cima dele. Já viu aí, você vê que nem um exemplo aí, alguém famoso, né? Está andando a multidão em cima. Quem está distante, poucos metros, já não consegue? É ou não é? E o povo não tem educação, irmão. O povo quer pôr a mão, quer tocar, quer puxar o cabelo, assim ou não é? Como é que o homem vai... Então Jesus pegou e falou, como é que eu vou pregar para essa turma aqui? Aí olhou assim, né? Aí viu 2 barcos. Ele precisava de um lugar um pouco mais alto, um pouco mais afastado da terra, para que ele pudesse falar com todos eles. Dar o quê? O método. Dar o quê? A direção. E no versículo aqui ainda diz assim, que estavam lavando os pescadores deixaram os barcos lá, e os pescadores estavam lavando o quê? As suas redes. Então qual que era o cenário ali? 2 barcos, um povo que ainda não ouvia a palavra, Jesus viu os 2 barcos, e qual que era o cenário visto pelo aquele povo? Pescadores que tinham lavado suas redes, ou seja, eles não iam mais ter sucesso naquele dia. Eles não iam mais pescar naquele dia. Agora entenda uma coisa, você acha que Pedro, Tiago, você acha que eles dependiam daquela pesca para viver? Você acha que eles dependiam daquele peixe para comer naquele dia? Não, eles eram pescadores. Eles eram o quê? Pescadores, eles não eram mendigos, não. Eles eram pescadores. Quem tem uma empresa, um comércio, sabe, tem dia que dá, tem dia que não dá. É ou não é? Você não depende somente daquele dia que dá certo. É um conjunto de coisas que acontecem durante um mês. Eles estavam lavando as redes. Essa vida não pegamos nada, lavando as redes, estavam ali. Mas eles exerciam o método de pescar. Eles estavam lá a noite inteira pescando. Jesus não mudou o método deles. A diferença nós vamos ver. Jesus viu eles. Diga amém, Jesus. Jesus viu. Jesus viu. Oh, meu irmão, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus viu aqueles 2 barcos. E diz aqui, tinha outros barcos lá, mas Jesus viu aqueles 2, né? Versículo seguinte, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, assentou-se e do barco que ensinava a multidão. Então, ele entrou num barco e ele fez algo interessante. Ele pediu que afastasse um pouco o barco do quê? Da praia. Irmãos, olha o que diz Mateus, capítulo 16, versículo 19. Olha o que diz. O que quer dizer isso? Afastar um pouco o barco da praia. Olha só. Eu darei a vocês a chave do Rei dos Céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus. Deixa eu pegar, acho que não é esse não. É o 21. 21.
Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Responde para mim, essa palavra era propósito de Deus ou não? Sim. Cumprir propósito nem sempre é fácil. Jesus sabia o propósito que ele tinha que cumprir. Esse entendimento que Jesus está dando, ele vem dos céus. Amém, Jesus? Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, usa Jesus para passar por isso, pensando em nós. Versículo seguinte. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Teu marido tenta impedir o propósito na sua vida, tua mulher não quer te apoiar no propósito na sua vida, ela é o Pedro. Que é isso, pastor? É. Geralmente não quer apoiar porque o barco está na terra. Está na terra. As coisas de Deus, elas estão afastadas um pouco da terra. Porque existe um equilíbrio aqui. Olha o que Jesus fala. Versículo seguinte. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim o quê? Satanás está na vida dessa pessoa. Você pode ter certeza disso. Quando a gente recebe algo de Deus e alguém vem e se coloca contra, Satanás está naquela pessoa. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de quê? De tropeço para mim. Se minha mulher chegar para mim hoje e falar assim, olha bem, eu não quero mais saber do evangelho, eu não quero mais saber da igreja, escolhe ou o seu propósito ou eu. Eu falo assim, Deus te abençoe. Mas sem pensar duas vezes. Porque tem gente que quando percebe, irmão, que está por cima da carne seca, chantageia o outro. Sem pensar duas vezes. Se meu filho chegar assim, ó, se você continuar pregando o evangelho, eu nunca mais vou na sua casa. Te amo muito, meu filho, mas amo mais a Deus do que você. Deus te abençoe. Qualquer pessoa nesse mundo. Porque às vezes você vê o cara ou a mulher fala assim, ai, pastor, a minha mulher, ai, meu marido, meu namorado, a plantar banana, rapaz. Esse namorado aí de meia tigela que vai levar você para o inferno. Eu quero é ver. Jesus tinha um propósito. Quem se põe diante do propósito de Deus vira pedra de tropeço para o outro. E Satanás está ali. Meu Deus do céu. Dá um glória a Deus aí para eu ouvir alguma coisa, uma reação da igreja, pelo amor de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, a profundidade dela, ela mexe com a gente de tal forma, ela traz um temor no coração. Ai, pastor, minha filha não gostou da igreja. Ai, 3 aninhos já está decidindo pelos pais. Desculpa falar, mas tem pai que é frouxo, irmão. E também que é frouxa. Por isso que depois cresce dá trabalho para a pessoa. Benjamin hoje dormiu lá em casa hoje. Dormiu tarde, foi dormir tarde. Benjamin. Foi dormir só porque a avó dele falou, vai dormir, menino. Ele foi dormir. Foi dormir 1h30 da manhã. Nós acordamos, era 6h30. Fui lá, tomei um banho. Já peguei a bacia, coloquei lá. Liguei o chuveiro. Está na hora. Tem que orar 8 horas. Vamos embora. Tem que sair daqui pelo menos 7h30 da manhã de casa. E ali das 7h30 eu já vou pro carro. Vambora. No começo você tem até um conflitozinho, sabe, com alguns atrasadinhos. Mas depois eles entram na linha, é verdade. Aí,
Aí fui, coloquei lá. Sabe o que o Benjamin fazia? Quando colocou ele na água? Fica assim, ó. E eu olhava e falei assim, Tom, quem mandou você ficar até tarde? E ele, falei, olha pro vovô indo. Aí eu falei assim, filhinha, é nessa aí que muitos pais não vão na igreja. Ai, tadinho dele. Tadinho, tá com sono. Tá com sono? Depois que chegar, ele dorme. Não acorda cedo para ir para a escola. Por que para Deus não pode? Você tem que treinar os seus filhos. Diga amém, Jesus. Tá lá. Dá uma dosinha, não dá? Coração não dói? Sim ou não? Mas acorda aí, vaza. Sabe por quê? Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. A vida é assim, gente. A vida é assim. Quem foi criado, que não foi criado para a vida, tudo é luta para ele. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Não, está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido em nome. Quando eu levava meu filho com 1 ano para o monte lá em São Paulo, não era tempo assim gostoso igual aqui não, quente não. Que você levar para um monte aqui, por exemplo, à noite, é até gostoso. Mas lá, era frio. A família inteira vem em cima de mim. Você é maluco, você é doido, teu filho vai pegar pneumonia. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, que o propósito é maior. Você não sabe do propósito que Deus tem comigo? Se eu fosse ouvir eles, eu nunca receberia a minha unção. Você tem que saber quem você escuta. Você tem que ver quem você ouve. Você tem que ouvir quem está alinhado com o propósito. Você não tem que ouvir quem está alinhado com a carne, com a razão, com as coisas do homem. Olha só o que diz aqui, ó. Jesus se voltou para Pedro e disse, afasta de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano. O que ele está dizendo? Não está errado em você conhecer as coisas dos homens. Não está errado, você não pode ser fanático também. Diga amém, Jesus. Mas aqui no caso, Pedro não sabia ainda as coisas celestiais. Mas ele tinha acabado de ter uma revelação do Pai. Mas não sabia tudo não sabia na base, sabia coisa nenhuma ainda. Ele estava começando a caminhar com Deus. Deus falou, te darei as chaves. Tem muita revelação ainda que tu não sabe, que você vai saber andando comigo. Você, Pedro, ainda é uma pessoa que compreende somente as coisas dos homens. E Satanás, ele tenta a gente, sabe quando? Sabe no quê? No nosso humano. Não é no nosso espírito, não. É no nosso humano. As tentações são carnais. São em cima do humano, das razões, do nosso natural. Por isso que ele fala para trás de mim, Satanás. Pedro não falou nada demais. Pedro estava preocupado com Jesus. Pedro não queria que Jesus morresse. A intenção não era ruim. A intenção era boa. Mas quem tem propósito, tem que conhecer os dois. Tem que conhecer as coisas do alto e as coisas da terra. Tem que conhecer os dois. E ele tem que seguir o propósito. Entre a razão e a fé, eu tenho que seguir a fé. Digam graças a Deus. Entre a razão e a fé, eu tenho que seguir a fé. E não as perspectivas de Deus. O que eu estou falando para vocês discípulos, para você, Pedro, é algo que você não recebe daqui. É algo que veio dos céus. O Pai me enviou, Jesus está dizendo, para esse propósito. Foi para isso que o Pai me enviou. Foi para isso. Um dia eu escutei uma coisa de um membro e ele tem razão. Eu falei um dia para ele, você vira as costas, vai embora, depois coisa e tal, fica machucando o coração do pregador e tal. Sabe o que ele falou para mim? Ossos do ofício, pastor. Tá certo, ossos do ofício. Nem sempre o propósito é bom. Tem coisa boa. Às vezes você vai chorando. Às vezes você fica triste. É verdade ou não é? Tem gente que alegra o pai, tem gente que entristece o pai. Mas a gente tem que seguir o propósito, queridos.
Tem que seguir o propósito, firme na presença de Deus. Por quê? Porque se Deus te deu um propósito, é porque Ele te viu. E Ele tem pessoas para alcançar através da sua vida. Volta lá para mim, em Lucas capítulo 5, por gentileza. Não, coloca aí João 3,31. João 3,31. Só para ratificar mais isso aqui, só para embasar mais. Olha só. Aquele que veio do alto é o quê? Superior a todos. Jesus, a palavra, você sabe que a palavra não é matéria-prima da terra, é matéria-prima dos céus. Aquilo que veio do alto é sobre tudo, é sobre todas as coisas, superior. Nós somos da terra e falamos das coisas da terra, mas Ele veio do céu e é superior a todos. Então afasta um pouco o teu, pode voltar lá, afasta um pouco o teu barco da terra. Compreenda das coisas dos homens, é importante até para a sua vida, para o seu sucesso. Fazer curso, estudar, se dedicar, investir na sua vida profissional. Entenda das coisas dos homens, sim, aquilo que você faz, faça bem. Seja um pescador abençoado, diga amém, Jesus. Saiba o que você está fazendo, como funciona, saiba, mas não esqueça que o barco totalmente na terra traz frustração. O barco tem que afastar um pouco da terra, porque quando se trata de uma luta espiritual, quando se trata de uma batalha espiritual, toda a tua habilidade, o teu diploma, tudo não vence espiritualmente. Nós temos que temos os dois. Jesus sobe no barco, afasta, Jesus está sobre as águas. Você sabe o que significa sobre as águas? A água é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Está sobre as águas. E Jesus agora começa o quê? A ensinar, olha só. Entrou num dos barcos, pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Ele trouxe o ensinamento. Você já fez algo que você achava que estava certo e não dava certo? E de repente alguém que conhecia mais daquilo chegou para você e falou assim: o que está dando errado aí? Eu não sei, eu estou fazendo tudo certo. Ele fala: o que você está fazendo? Estou fazendo isso, isso, isso. Não, aqui ó, não é assim não, aqui é assim. Ah, é isso que Jesus veio fazer. É isso que Jesus veio fazer. E ele começou a ensinar a multidão, foi ensinando. Aí depois que ele ensina a multidão, ele não ensina Pedro, ele dá uma direção, olha lá. Quando terminou de falar, quando terminou de ensinar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Pedro já tinha pego peixe em vários pontos daquele lago, daquele mar. Jesus falou assim: agora a direção, você vai para o lugar mais fundo. Você sabe por que Jesus está trazendo isso com o lugar mais fundo? Irmãos, tem hora que para você ter algo maravilhoso da parte de Deus, você tem que se aprofundar. Você tem que sair do raso. Ezequiel 47. Entrou na água, bateu nos artelhos. Artelho significa firmeza. Me converti. Mas aí, eu vou ter mais de Deus quando eu entrar na água e bater no joelho. Joelho é o quê? Se curvar, oração, se dobrar, reconhecer que só o Senhor é Deus. Mas aí eu vou mais ainda, e quando eu vou mais ainda, bate na lombar, que está relacionado ao ventre. O que Jesus falou para aquela mulher samaritana? Se você soubesse quem te pede, você me pediria. Eu te daria água viva, que ia jorrar do seu ventre para a eternidade, para salvar as pessoas. Mas aí, nós vamos mais a fundo ainda. Daqui a pouco, você não tem mais os seus pés no chão. Você está submerso. Você está navegando, nadando no oceano do Espírito. Sabe o que ele está falando? Agora a sua vida é dirigida pelo meu Espírito. Deus não queria só dar peixe para ele. Deus queria mostrar para ele que o que Deus tinha para ele era no profundo. Era no profundo. Por que Deus está falando: afasta o seu barco da terra? Por que Deus está falando assim: busca das coisas do alto? Porque Deus quer dar para você o profundo. Jesus falava assim: aquilo que eu falo para vocês, eu não falo para os outros.
Não revelo para os outros aquilo que eu revelo para você. Irmão, andar com Deus é maravilhoso. Andar com Deus é tremendo. Andar com Deus é poderoso. Lança, vai lá no profundo. Ou seja, que método que Deus mandou ele mudar aí? Nenhum. Deus deu o direcionamento do local. Mas o método era o mesmo. O mesmo método que ele praticava, ele praticou. Só que agora, na direção. Diga amém, Jesus. Na direção. E ele foi. Você sabe por quê? Deus está mostrando para nós aí, porque essa pesca está relacionada ao que Deus falou que ia fazer com Pedro lá na frente. Irmãos, os apóstolos, eles tiveram que perseverar no mesmo método apanhando. Eles tiveram que perseverar no mesmo método sendo presos. O Pedro chegou a dizer para as autoridades que mandaram ele ficar quieto e parar de falar de Jesus. Ele falou assim, convém que eu obedeça a homens ou a Deus? Ó, vê se ele não entendeu o que Jesus falou. Convém que eu obedeça a homens ou a Deus? Convém que eu fique com a terra ou convém que eu fique com aquilo que vem do alto? Ele aprendeu com Jesus. É com Jesus que a gente aprende, irmãos. É com Jesus que a gente aprende. Versículo seguinte, olha só. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Ou seja, eu vou fazer a mesma coisa. Tem uma palavra para você, olha, se você está fazendo o que Deus está mandando e não está tendo resultado, você quer um conselho? Começa a buscar relacionamento com Deus. Cria uma intimidade com Deus. Vai para o profundo. Afasta o seu barco da terra. Afasta. Porque é nessa hora que o inimigo vai vir, ó, na sua cabeça. Para te jogar lá embaixo. Para te envergonhar. Para dizer que você não vai sair dessa. É nessa hora. Não escute não. Afasta o seu barco da terra. Comece a escutar o mestre. Comece a escutar a palavra de Deus. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que aquela voz vem na sua mente e te deprecia. Você é o que Deus diz que você é. Amém, Jesus? Comece e continua. Vai continuando. Vai continuando. Você acha que comigo já não aconteceu, gente? Eu estou ali orando, buscando a Deus, fazendo, e a coisa não acontecia. E a coisa não acontecia, e a coisa não acontecia, E Deus disse, só não muda o método, continua no método. Mas a gente muda, a gente fica desesperado, quer fazer isso, quer fazer aquilo, aí busca aqui, busca ali, deixa eu ver o que o outro está fazendo, o que a outra está fazendo. Não, continua no método que eu te dei. Eu só estou vendo se você é uma pessoa de resultado ou de método. Eu só estou vendo se você vai ficar triste por falta de resultado. Porque a Bíblia diz, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus está com você em todos os momentos. Deus está com você todos os dias da sua vida. Nessa guerra que você está, Deus está com você. Deus está com você, Ele vai trabalhar em você, Ele vai lhe instruir. Continue fazendo a vontade de Deus. Pastor, estou numa luta, parei de dizimar, continua no método. Pastor, estou numa guerra, muita luta, a pessoa falando mal de mim, agora eu sou uma pessoa rancorosa, chateada, aborrecida, magoada, mudou o método por quê? Continua abençoando aquela pessoa. Continua orando pelaquela pessoa. Diga amém, Jesus. Continua. Continua no método. Ai, pastor, vou dar um tempo da obra de Deus, que eu estou numa guerra. Quem mandou você dar tempo da obra de Deus, querido? Dá tempo dos pecados. A obra de Deus é para você pôr a mão no arado e ir para cima. Porque Deus observa. Deus não ungiu Davi à toa, não. Deus não escolheu Moisés por acaso. Deus não pegou Jeremias por acaso. São pessoas que Deus passou os olhos e viu. Deus viu Gideão malhando o trigo no lagar. O irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu tô igual o Gideão. Estava meio chateado, revoltado, né? Estou igual o Gideão. Gideão falou para Deus, se o senhor era comigo, por que eu estou passando por isso? Eu falei, ele falou isso mesmo.
Mas você sabe por que eles passaram por isso? Ele falou, não, foi então leia Juízes 6, que você vai ver. Eles não deram ouvido à voz de Deus. É fácil encostar Deus na parede. É fácil encostar Deus na parede. É muito fácil. É fácil responsabilizar Deus. É muito fácil. A Bíblia fala que Deus falou com eles, que eles empobreceram muito. A presença dos midianitas estavam ali. E Deus mandou um profeta e falou para eles assim, eu não disse para vocês não darem ouvidos, não terem medo dos deuses dos amorreus? Eu não falei para vocês confiarem? Eu não falei para vocês acreditarem em mim? Por que vocês temem a eles? Por que vocês temeram? Vocês passaram por isso por causa do medo de vocês. Fecha essa porta. Aí Deus depois visita Gideão, e Gideão vem, se o Senhor é conosco, por que estão passando por isso? Eu já havia falado por quê. Na verdade, a gente sabe, irmão, o método. A gente é cristão, a gente sabe. Tem coisas que Deus não precisa falar para a gente. Até mesmo a nossa moral já fala com a gente. A nossa consciência já fala com a gente. É verdade ou não é, gente? E quem é conhecedor da palavra é mais ainda. É mais ainda. Muito mais ainda. Vão permanecer no método de Deus. Já estou terminando. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira, vou lançar rei novamente. Agora, olha só. Versículo 6. Dessa vez, que bonito. As redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Irmãos, começaram a se rasgar, não rasgou. Começaram. Por que você quer prosperar? Por que você quer crescer? Eu falei aqui, por exemplo, mês passado, nós levantamos uma oferta para a gente pagar a parte da iluminação. Pagamos a metade, R$8.000. Uma pessoa aqui fez uma venda, é corretor, fez uma venda. Essa pessoa pegou metade desse valor, a pessoa dizimou na casa de Deus. Por isso que eu não falei nada com vocês. A outra parte foi uma outra pessoa que deu. Mas e o envelope que eu dei? O seu envelope que você deu foi para as coisas, despesas normais da igreja que não ia dar para acertar. Então Deus foi com a gente. Esse mês nós vamos fazer a parte B. Qual que é a parte B? Mais 8.000. Mais 8.000. Por que você quer a rede cheia? Sabe por quê? Porque nós não podemos ser represa. Nós temos que ser canal. Diga amém, Jesus. Coloque no seu coração, Senhor, me prospere para eu prosperar a tua obra, para eu ajudar a tua obra, para eu ajudar pessoas, para eu abençoar pessoas. Me prospera, Senhor. Me abençoa, Senhor. Deus entrou num barco. Agora eles estão colhendo coisas maravilhosas, porque eles foram no profundo. E quem vai no profundo vai provar de coisas diferentes daquele que está no raso. E agora, irmãos, e não precisa o pastor pedir, não. A pessoa sabe o que ela pode fazer. O pastor não pediu, não precisa pedir. O Espírito Santo fala com você na hora da pregação. Amém, Jesus? Na hora da pregação. Aí agora, o que aconteceu? Começou a rasgar. Continua. Então pediram ajuda aos companheiros do outro. Quantos barcos ele viu logo lá no começo? Ele viu 2, entrou em um, mas ele viu? Quem crê aqui que Jesus está vendo você? Você pegou aí agora? Eu vou perguntar de novo, é para você levantar a mão bem alta aí para você receber. Quem crê aqui que Deus está vendo você? Levanta a mão. Pois é. Eu não sei se ele vai entrar no seu barco, para através de você fazer um milagre. Eu não sei se vai entrar no outro barco, mas eu sei que vai cair em você. Esse cenário que você está vendo lavando as redes, Deus está vendo um cenário diferente. Ele está vendo um cenário de milagres. Olha que coisa linda. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase... Agora os 2 estão... Irmão, quando Deus tem algo para alguém, não é só para pagar a conta. Você sabia que você tem que orar a Deus e falar assim, Deus, eu não quero só pagar a conta, não. Eu quero guardar o 5º. Eu quero ajudar pessoas. Eu posso hoje estar no pó. Mas o Senhor vai me levantar e eu vou assentar entre os príncipes. O mínimo que o Senhor tem para mim, Deus, é dignidade para minha casa, para minha família. O mínimo.
Deus não quer que você só pague a conta, não. Deus quer que você passeia. Deus quer que você vá viajar. Sabia disso? É. Deus quer que você tenha, não sei, uma vez por mês, duas, não sei quantas vezes Deus vai dar para você. Tem gente que vai ser todo dia. Que você tenha a oportunidade de ir nos melhores restaurantes comer o melhor dessa terra. Ou você acha que não, gente? Se você é pai e tem condições, o que você faria pelo seu filho? Minha oração a partir de hoje é: Deus, eu não quero só um cantinho de peixe aqui não. E nem um cantinho de peixe aqui não. Tem que encher. A Bíblia fala que quando a gente obedece a Deus, Deus manda a bênção dele no nosso celeiro. Se ele manda a bênção no nosso celeiro, quem vai impedir essa voz, essa liberação dos céus? Quem vai? Agora, o que atrai isso? A obediência. Aleluia. A obediência. Glória a Deus. Deus é com a gente, irmãos. Quase afundaram. Quase afundaram. Continue. A outra quase rasgou, né? E essa quase afundou. Continue. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Irmãos, ele agora reconhece diante de quem que ele está. Ele reconhece a graça. Ele reconhece a misericórdia. Ele reconhece o favor imerecido na vida daqueles que apertaram Jesus para ouvir a palavra, receberam a fé, provaram de milagres, provaram de maravilhas. Meu irmão, eu sei que eu estou falando com gente aqui que já provou de Deus. Já provou de Deus, sabe quem Deus é, continua com Ele. Agora veja bem, Pedro, ele estava, Jesus está querendo ensinar a parte do método e do propósito. Olha só, vamos ver, coloca aí o 9. Olha só. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Deus quer fazer algo que quer impactar. Assim como seu sócio, Tiago e o João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, aquele que ajoelhou e falou: aparta-te de mim que eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de quem? De gente. Ou seja, eu quero que você exerça o método da pesca para pescar pessoas. Irmão, quem é vencedor lá fora vai ser vencedor na obra. Pescador tem que ter perseverança. Pescador tem que ter o quê? Paciência. Pescador não pode ter, a noite não pode amedrontar ele. Agora você vai trabalhar para mim. Versículo seguinte. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo o quê? Estavam preocupados com o resultado ou com o método? Porque o resultado eles tiveram. Mas o resultado não foi maior do que o propósito. Quem só quer o resultado, vai pegar e vai virar as costas. Mas quem quer andar com Jesus até o fim, crescer em amor, crescer em conhecimento, crescer em graça, é disposto a abrir mão do resultado, que tanto queria, para caminhar com aquele que é santo, com aquele que é vivo, com aquele que é verdadeiro, com aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Agora, quem está querendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, basta entristecer, largar tudo, ele larga tudo que é de Deus e fica atrás de procurar alguma coisa que lhe dá o resultado. Mas quando a pessoa, ela está firmada em Deus, nos princípios da palavra de Deus, nos propósitos de Deus, essa pessoa pode ter o resultado que for, resultado não mexe com ela, o que mexe com ela é caminhar com Jesus até o fim. Aleluia! Deus te chamou para você caminhar com Ele até o fim, irmãos. A falta do resultado vai te entristecer. A falta do resultado vai levar você à depressão. A falta do resultado
vai trazer ansiedade. Mas quando você sabe que você está no método, o resultado é só esperar, porque o tempo certo vai acontecer. E quando acontecer, você vai ver. Você vai olhar e falar assim: obrigado, Jesus, eu continuo caminhando contigo. Um dia minha esposa falou para mim assim: bem, será que a gente é ingrato? Aí eu falei: por quê, amor? Ela falou assim: é porque a gente pede as coisas para Deus, e quando Deus nos dá, a gente não faz tanta festa assim, sabe? Eu falei: sabe o que é, bem? É porque o nosso coração está preparado para o resultado. E quando vem o resultado não se torna Deus na nossa vida. O que se torna Deus na nossa vida é o propósito, é o Jesus. Então, com esse resultado, ou sem esse resultado, a gente não vai largar Jesus. Vamos continuar com Jesus para sempre. Ela falou: é porque é engraçado, né? Como se a gente não tivesse o que Deus nos deu. Eu falei: exatamente isso. É como se a gente não tivesse. Quando eu ganhei aquela casa, eu levei um amigo para lá. Falei: rapaz, deixa eu te mostrar um negócio. Levei. Falou: por que você não veio aqui? Não, porque vai fazer isso aqui e ainda vai melhorar aqui. Rapaz, se eu fosse você, eu já estava aqui faz tempo, colocava um colchão aqui, não sei o que lá, tal. E eu não estava nem um pouco assim, sabe, entusiasmado. Eu vi o entusiasmo dele assim. E hoje ele não está mais com Jesus. Aí você vê as prioridades das pessoas. A prioridade, irmãos, de um verdadeiro cristão é o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. Vamos ter o propósito, o chamado, aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele como prioridade. Aí o que Deus te der, não vai ter você. Não vai ter você. O domínio que Deus devolve para o homem, você vai ter sobre tudo. E sobre todos. Se der alguma coisa errada, Ele é Deus. Se der alguma coisa certa, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. A gente vê Deus em tudo. Nos detalhes. Até um negocinho, essa semana um negocinho deu errado, uma surpresinha para mim, deu errado. Daqui a pouco Deus monta no meu coração tudo o que ia acontecer se não acontecesse isso. Tudo. Aí eu falo: filhinha, vem cá. Ela vem. Olha o que Deus falou comigo. Olha o que Deus falou no meu coração. Olha, aí começa a casar as coisas. Aí você começa a pegar um acontecimento daqui, lá do passado. Você vê que Deus já estava preparando tudo. Livrando a gente. Abençoando. Que coisa tremenda. Vamos orar, irmãos? Segura a chave na sua mão. E vamos clamar ao nosso Pai. Vamos clamar ao nosso Deus. Porque Deus viu você. Eita glória, hein? Deus viu você. Vamos atrair os olhos de Deus para nós, para a glória do Senhor. Vamos cantar aquela música de novo, Vaso? Bonita aquela música, o povo gosta da música. Vocês gostam daquela música, não gostam? Que fala: só quem tem raiz, né? Quem tem raiz enfrenta tudo, né, Felipe? Vence tudo. Quem tem raiz é porque se relaciona com o Senhor. Se relaciona com o Espírito Santo. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nada é por acaso, nada é em vão.
Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Aleluia, Deus. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido e caluniado, minha raiz cresceu. E quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei, eu te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Pai, tem gente lançando a rede, tem gente lançando a rede, lançando a sua fé, exercendo a sua fé sobre a tua palavra, Deus, usando o método certo, Pai. Oh Deus, o resultado não está vindo, mas essa pessoa continua no método, essa pessoa vai continuar no propósito, Pai. Não deixe, meu Deus, o coração desse homem, dessa mulher desfalecer. Não deixe, Deus, que essa pessoa continue perseverando, meu Deus, porque a nossa vida não se resume somente aos resultados aqui. A nossa vida, meu Deus, ela é eterna, Senhor. E o Senhor, meu Deus, diz na tua palavra que antes que sirvamos ao Senhor, somos experimentados. Antes de assumirmos o diaconato, somos experimentados. O episcopado, somos experimentados.
O Senhor, meu Deus, passeia. O Senhor procura os fiéis da terra para que estejam contigo. Aqueles que observam o caminho reto, esses servirão o Senhor. Ah, meu Pai, eu oro por essas pessoas que estão nesse momento dizendo: Deus, eu estou aqui para ter uma intimidade contigo, para ter um relacionamento com o Senhor. Deus, ajuda-me, Senhor, a vencer aquilo que eu tenho que vencer. Olhe para mim, olha a palavra, olhe para mim com os seus olhos de amor e de misericórdia, Senhor. Que os seus olhos estejam atentos a este lugar. Que os seus olhos estejam atentos, meu Deus, a este lugar. Que os teus olhos estejam atentos, meu Deus, à oração que essa pessoa faz, diante do Senhor. Que haja uma diferença, meu Deus, na vida dessas pessoas. Ah, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós venhamos ter o equilíbrio, que nós venhamos entender sim das coisas dos homens, mas que nós venhamos, meu Deus, entender das coisas do alto, das coisas celestiais, que tem que sobrepor o homem, Deus, sempre, sempre, sempre. Porque é sobre tudo, a fé que Deus nos dá é sobre tudo e sobre todos. Então, em nome de Jesus, usa a sua fé, repreenda esse mal, manda esse mal embora. Toma posse da sua palavra. Olhe para o teu corpo e diga: eu já estou curado pelas feridas de Jesus. Eu persevero no entendimento da palavra. Oh, aleluia. Apresente essa chave para Deus e ore e fala assim: Deus, eu creio que a porta está aberta. Eu creio que o Senhor está olhando para mim, Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está olhando para mim. Eu creio, Senhor, que a obra do Senhor está sendo realizada na minha vida. Eu creio, Deus, não está sendo fácil, está apertado, o caminho está difícil, a lágrima vem, meu Deus, é uma confusão que às vezes surge dentro de mim. Essa pessoa está orando, conflitos e conflitos, mas meu Deus, eu tenho que parar de pensar nesses conflitos e eu tenho que focar na minha fé. E em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe os seus negócios, que o Senhor abençoe o seu casamento, que o Senhor abençoe a sua vida conjugal, a sua vida sentimental, o seu ministério, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo. Cresça, prospere, seja abençoado. A vontade de Deus é que você seja abençoado no propósito dEle, no plano dEle. Se levante para ser uma bênção no reino de Deus. Se levante para ser uma bênção na presença do Senhor. E todo mal na tua vida está quebrado. Todo mal na tua vida está quebrado, jogado por terra, em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a vida dos pastores, da família, dos obreiros, da família, dos membros da igreja, da família, em nome de Jesus Cristo. E todo mal saia para a glória de Deus, saia para a glória de Deus, saia para a glória de Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Diga obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor quando fui ferido. Oh, adore assim, ó. Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. E quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei, eu te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar. E ainda adorar. Só a igreja, só quem tem raiz, ó.
Só quem tem raiz suporta o que eu suporto. Que bonito. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar. E ainda adorar. Levante as mãos assim, ó. E ainda adorar até o dia raiar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, fala para o seu irmão assim, ó. Tá uma benção esse propósito de domingo. Fala para ele. Tá ou não tá? As chaves. Os nossos domingos serão as chaves do reino dos céus. Ele falou, te darei as chaves. É muita chave. Não é muita chave? É. Quem gostou da chave de hoje? Atraiu o olhar de Deus para nós, né? Pode sentar em nome de Jesus. Se você conhece alguém que precisa dessa chave, traga essa pessoa à noite com você. Convide essa pessoa, fala assim, olha, o Senhor está entregando a chave do reino dos céus, lá na 13 de maio 669, eu recebi a chave hoje. Que chave? É uma revelação. Na verdade, ele não está entregando a chave não, ele dá um tema na mensagem, mas vem tanta chave ali dentro. Vem ou não vem, gente? Vem tanta chave, porque o título da mensagem pode ser uma chave geral, mas no meio da pregação, existem coisas que só você sabe que Deus falou com você. E aquilo ali é uma chave específica para você. Pega essa chave e seja muito abençoado. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu perguntar, aqui está a Nicole visitando a gente, que é a Nicole. Seja bem-vinda, tá, Nicole? Em nome de Jesus. Tem mais alguém pela primeira vez aqui com a gente hoje? Tem mais alguém? Então vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, pela vida da nossa irmã Nicole. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Irmãos, fala para o seu irmão assim, ó, muita calma nessa hora. Fala para ele. Você sabe por quê, né? Então, se você trouxe, pastor, eu vou entregar o envelope do dízimo, da oferta, pastor, eu vou precisar, a partir de hoje eu vou ser um dizimista, a partir de hoje eu vou ser um semeador da obra de Deus. Você está colocando em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Os irmãos estão passando aí, pastor, eu preciso do envelope, pastor, eu vou passar meu cartão, pastor, eu vou pagar não, né? Eu vou devolver o meu dízimo, vou fazer a minha oferta através do Pix, tem o QR Code na maquininha também, você pode ir lá, e fazer a sua doação. Você de casa também, que está sempre acompanhando, cultuando conosco, ajude a obra de Deus, faça a vontade de Deus, tá bom? Aí está no rodapé para você abençoar a casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aí, chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Oh, raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Glória a Deus. Pastor, já preparei a minha oferta, o meu dízimo. Traz aqui, irmãos. Coloque aqui no altar. Diga, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Em nome de Jesus. Machucado, fez cresceu. Quando perseguido, caluniado, me raiz cresceu. Quando perdoei, esqueci, minha raiz cresceu.
Quando ajoelhei, eu te busquei. Glória a Deus. Irmão, vamos fazer um propósito para dia 27, para a gente acertar essa segunda parte da iluminação, sobre essa palavra de Provérbios 3, no versículo de número 5 ao 9. 5 ao 9. Coloca aqui para mim. Olha que bonito, ó. A Mi Lopes está escrevendo aqui, ó, na rede social. Obrigada, Jesus, por falar comigo. Continua falando, que eu quero mais. O que eu quero mais é te ouvir e te servir. Bonito, né, irmãos? Deus abençoe. Você sabe por que ela recebeu essa mensagem? Porque você ajuda a obra de Deus. A internet é pago com dízimo e oferta. A TV é pago com dízimo e oferta. Todo esse trabalho que a gente faz é pago com dízimo e oferta. Amém, Jesus? Tudo isso. Olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produz. Quando nós somamos na obra de Deus, ajudamos, esse momento que vocês fizeram, isso é honra. Tem muita gente que prega contra dízimo, que prega contra a oferta. Ali fala para honrar, não fala? Sim ou não, gente? Sim. Vem comigo que você vai entender o que eu estou falando aqui. Ali fala para honrar. Em Apocalipse, no capítulo 20, isso aqui não estava preparado? Deixa eu achar aqui para você. Pastor Felipe pode me ajudar aí. Os reis trarão as suas honras. Vamos lá. Pega aí para mim, pastor Felipe, manda aqui para mim. Pode jogar aqui atrás, já é só me falar. Tá aí, pastor. Apocalipse 21. 21, 24. Vamos ler o 23, para você entender do que está falando. É o 23 e o 24 e o 26. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Está falando da Nova Jerusalém, de um período milenar, no período eterno já. Continue. As nações andarão em sua luz, seu entendimento, e os reis, a Bíblia fala que Deus os constituiu reis e sacerdotes. Quem é rei aqui, levanta a mão. Glória a Deus. E os reis e rainhas, né? Em toda a sua glória entrarão na cidade. Digam graças a Deus. Versículo 25. E todas as nações trarão o quê? Sua glória e honra a quem? A cidade. Olha só, versículo 26. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Irmãos, essa participação do reino de Deus não é agora. Não é agora. Deus sempre chamou o homem para participar das coisas dele. O apóstolo Paulo nos fala que nós somos colaboradores com o reino de Deus. Amém, Jesus? Não é de agora. Se você olhar lá quando Adão foi criado, Deus não deixou Adão lá, fez tudo para Adão, Adão fica aí. Aí alguém foi lá, um anjo foi lá, colocou uvinha na boca do Adão.
o outro ficou abanando ele, né? Não foi assim. Deus falou para o Adão trabalhar naquela terra. Deus falou para o Adão multiplicar. Deus falou para o Adão colocar nome nos animais. Adão honrava a Deus naquela terra. Diga amém, Jesus. Honrava. A coisa foi tão séria que quando o homem caiu, o Caim trouxe uma honra que não era honra, né? Abel trouxe uma honra que fez com que o fogo de Deus descesse e recebesse. Então, quando ali fala, não te apoie no seu próprio entendimento, honra o Senhor com a tua riqueza. Quando você traz ao altar de Deus, aqui, você está honrando a obra. Você está honrando essa cidade, você está honrando essa casa. Você está honrando esse lugar onde você se alimenta. Diga amém, Jesus. Assim também as pessoas pela televisão estão honrando esse lugar em que leva o alimento para eles. Que leva a bênção de Deus para ele. Então é honra. Isso é honra. Agora, que honra é essa? Que glória é essa? Irmãos, quando você tiver, a gente estiver aqui no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, a gente vai trabalhar. Diga para o seu irmão, a gente vai trabalhar, irmão. A gente vai trabalhar. E existirão os reis espalhados, como existe hoje os presidentes. E até reis existe hoje ainda. Tem a rainha na Inglaterra lá. Existe reis. Então, esses reis trarão a sua glória e a sua honra. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O ouro e a prata foi feito por causa do homem ou já existia? Ele é dono do ouro e da prata. A gente acha que o dinheiro é nosso. Só mudou a moeda, só não é ouro nem prata hoje. Hoje é real. Em alguns lugares, dólar. E assim por diante, euro. É ou não é? É. Só mudou isso. Só mudou isso. Quando tudo for destruído, o real não vai existir mais, o dólar não vai existir mais, o euro não vai existir mais, mas o ouro e a prata e pedras preciosas existirão. Existirão. E os reis levarão as suas honras, a sua glória para a Nova Jerusalém. Aí eu quero ver quem não vai ser dizimista, ofertante. Né? Na verdade, irmão, uma pessoa com um espírito desse, acho que nem vai estar lá. Eu não estou falando que dízimo salva, mas eu estou falando que o salvo é diferente de quem não é salvo. Eu não estou falando que dízimo salva, mas quem é salvo, perdoa. Quem é salvo, ama a sua esposa. Quem é salvo, ama o seu marido. Quem é salvo, honra a sua casa. Quem é salvo, ama os irmãos. Quem é salvo, deu para entender? O salvo é diferente. E eu estou falando com gente salva aqui. Então os irmãos vão passar aí, pega pela fé. Pastor, eu vou trazer a minha honra, eu vou trazer a minha glória, eu vou trazer o fruto do meu trabalho. E eu não vou deixar a casa de Deus aí não. Em nome de Jesus Cristo. São 8.000. Se tiver 80 pessoas com 100 reais, não vai pesar para ninguém. 100 reais, hoje você vai no mercado, só Deus, né, filho? Né, Flávio? Você foi no mercado hoje? Você fez uma cara aí de quem foi no mercado, de quem anda indo no mercado. Não é? Você é doido, irmão, esse negócio de mercado. Não é verdade? É. Amém, Jesus? Pastor, eu sou obrigado? Não. É uma gratidão, é honra. É daquilo que Deus me dá. Diga amém, Jesus? Daquilo que Deus me dá. Deus me dá e eu vou abençoar a obra dele. Digam graças a Deus. Fique em pé, por favor. Cadê a Laura, a missionária Laura Moreira? É Moreira ou é Pereira? Vieira? Moreira. Vem cá, Laura, fazer a oração final em nome de Jesus. Cadê as bandeiras aqui? Vai lá, Vans. Você jogava bola, Vans? Jogava no meu time. Você sabe como que a gente ganhou esse menino para Jesus? Jogando bola. Lá em Guaianazes. Aonde, Lucas? Guaianazes.
né? Fique em pé toda a igreja. A Laura vai fazer uma oração, pedindo a Deus que te leve em segurança, te proteja. Terça-feira temos culto, tá uma benção. Amém, Jesus? Quinta-feira maravilhoso. Domingo, é esse domingo aqui, ó. Domingo. Você quer um conselho? Se mantém nesse culto. Sabe que hora que Jesus chegou lá na praia? De manhã. De manhã ninguém te chateou, ninguém te aborreceu. De manhã o gás não acabou, entendeu? De manhã. Bom, esse culto de manhã aqui não vai caber de gente. Quem crê, diga amém, Jesus. Vai ser uma benção. E de pessoas firmes na presença do Senhor, tá bom? Você faz oração por nós? Você ora também pela nossa nação? Então tá bom, pode fazer a oração. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez podermos estar aqui na tua casa, em tua presença. Nós pedimos a Ti que os nossos olhos estejam voltados para Ti, para a forma, Senhor, que devemos viver e agradar a Ti, para o método e não para o resultado, Senhor. Para que os Teus ouvidos estejam atentos à voz do nosso clamor e os Teus braços estendidos para nos salvar. E é o que pedimos sobre o nosso país, sobre nossa cidade, sobre nosso estado, sobre todas as nossas autoridades, Senhor. Pedimos a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Pedimos, Senhor, para que o ímpio não reine, para que o povo não geme. Mas, Pai, que o Senhor venha fazer com que pessoas íntegras, retas, segundo o Teu coração, venha reinar sobre o nosso país, cidade, estado. E que a Tua bênção seja sobre todo esse povo, Deus. Que o Senhor venha dar a eles um domingo cheio da Tua glória. Uma presença do Senhor, Deus. Venha tomar conta da vida deles. E que essa semana seja uma bênção em nome de Jesus. E todos vão na bênção e na paz em nome de Jesus. Deus abençoe.